Olá, começamos agora o STJ Notícias com um resumo dos principais julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. No programa desta semana você vai ver: relator mantém condenação de Adriana Vilela no caso da 113 Sul. Pedido de vista suspende o julgamento. Aviso prévio indenizado não conta como tempo de serviço para fins previdenciários. E, além disso, preparamos uma reportagem especial destacando os direitos do consumidor nas compras virtuais e o entendimento do STJ sobre o assunto. O STJ Notícias está no ar. E a gente começa o STJ Notícias de hoje com um caso de grande repercussão. Os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça começaram o julgamento da arquiteta Adriana Vilela, condenada pelo assassinato dos pais e da funcionária da família. Quem tem mais detalhes é o repórter Jaffer Araújo, que está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo, Jaffer. Obrigado, Kátia. Conta pra gente, então, como foi o julgamento. Kátia, o julgamento começou com a sustentação oral do advogado da arquiteta Adriana Vilela. Em seguida vieram as manifestações do Ministério Público e do assistente de acusação. Na sequência, o relator do caso, o ministro Rogério Schetti Cruz, votou para negar provimento ao recurso especial interposto por Adriana Vilela. O ministro também se posicionou a favor do pedido de execução imediata da pena privativa de liberdade feito pelo Ministério Público. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do presidente da sexta turma do STJ, ministro Sebastião Reis Júnior. Com isso, os ministros terão mais prazo para analisar o processo, que ainda não tem data para ser retomado. Adriana Vilela foi levada a júri popular e condenada. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a pena foi definida em 61 anos e 3 meses de prisão. A arquiteta é apontada como a mandante do assassinato do pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral José Guilherme Vilela, da mãe Maria Carvalho Mendes Vilela e da funcionária da família Francisca Nascimento. O episódio ficou conhecido como o crime da 113 Sul, quadra residencial de Brasília, onde em 2009 ocorreram as mortes. Jaffer, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Kátia. Até a próxima. Até a próxima. Também na sexta turma, os ministros reafirmaram que o juízo da execução penal não pode substituir pena de prestação de serviços por pecuniária. Para os ministros, uma vez que a pena de prestação de serviços à comunidade seja imposta e tenha transitado em julgado, não pode ocorrer a substituição por uma pena de prestação pecuniária, ou seja, o pagamento de uma quantia em dinheiro. O recurso especial chegou ao STJ após uma mulher tentar alterar a pena imposta. Ela foi sentenciada a cumprir serviços à comunidade, mas pediu a troca pela pena pecuniária. O pedido foi negado em segunda instância com base no entendimento de que, com a flexibilidade de horários no trabalho da sentenciada, não havia motivos para alterar a forma de cumprimento da pena. Já a defesa da condenada alegou que, apesar da ausência de previsão legal, algumas decisões anteriores haviam permitido essa substituição de pena com o objetivo de facilitar a execução penal e a ressocialização da mulher. O relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, ressaltou que, embora o juízo da execução penal tenha certa flexibilidade para ajustar o cumprimento da pena, a lei de execução penal não permite a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra. Além disso, segundo o ministro, a sentença já havia imposto, além da prestação de serviços, a prestação pecuniária, o que tornaria ilegal a aplicação de duas penas dessa natureza, nos termos do Código Penal. Suspensão do processo e da prescrição por ausência do réu exige decisão judicial. Define quinta turma. O entendimento foi da quinta turma do STJ. Os ministros concluíram que a suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no Código de Processo Penal, quando o réu deixa de comparecer nem constitui advogado, não é uma medida automática, assim como não é automático o restabelecimento da tramitação processual.
No caso julgado, foi mantida a decisão que concedeu habeas corpus a um homem condenado a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado. A defesa alegou que a suspensão do processo e do prazo prescricional não é automática, pois exige decisão judicial e, como não houve tal pronunciamento nos autos, a prescrição do crime teria se consumado. Já o Ministério Público Federal argumentou que a suspensão do prazo ocorreria automaticamente por força de lei, sem necessidade de decisão judicial. No voto, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator na 5ª turma, apontou que, conforme doutrina sobre o Código de Processo Penal, a suspensão tem início com a decisão do juiz que determina essa medida e só encerra com o comparecimento do réu ou do respectivo procurador, sendo imprescindível nova decisão judicial para levantar sobrestamento do feito. Seguradora não pode assumir prerrogativas processuais de consumidor em ação regressiva. Esse entendimento foi firmado em sede de repetitivo. A Corte Especial do STJ definiu sob o rito dos recursos repetitivos que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a subrogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência em ação regressiva. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso repetitivo, explicou que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a seguradora não pode assumir prerrogativas processuais que são exclusivas para proteger os consumidores. A ministra ressaltou no julgamento que a lei que permite que o consumidor escolha o foro de domicílio não se aplica à seguradora, porque ela não está em posição de vulnerabilidade na relação de consumo. Seguindo o entendimento da relatora, a Corte Especial também afastou a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, destacando que esse benefício é exclusivo do consumidor e não pode ser objeto de subrogação, porque decorre diretamente da condição da relação de consumo. Em outro repetitivo, a primeira sessão do STJ estabeleceu que o período do aviso prévio indenizado, pago ao empregado demitido sem que ele precise trabalhar, não conta como tempo de serviço para aposentadoria e outros fins previdenciários. Os ministros concluíram que essa verba é de natureza indenizatória e não salarial. Por isso, não incide contribuição previdenciária. Sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento tema 1238, a primeira sessão do STJ fixou a seguinte tese: não é possível o cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários. Com a definição da tese fixada por maioria, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos à espera da fixação do precedente qualificado. O entendimento deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. Segundo o ministro Gurgel de Faria, cujo voto prevaleceu no julgamento, a questão vinha sendo decidida de forma divergente pelas turmas de direito público do STJ. Ele explicou que a interpretação adotada pela primeira turma decorre da tese fixada no tema 478 dos recursos repetitivos. Nesse julgamento, definiu-se que não incide contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de aviso prévio indenizado, uma vez que essa verba é de natureza não salarial. Dessa forma, como também não há prestação de serviço durante o período do aviso prévio indenizado, não é possível computá-lo como tempo de contribuição. Na terceira sessão, os ministros julgaram repetitivo que assegura ao preso o direito de receber visita de pessoa que cumpre pena em regime aberto. A tese foi estabelecida pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 1274 do rito dos recursos repetitivos. Para o colegiado, o preso pode receber visitas de quem está cumprindo pena em regime aberto ou em liberdade condicional. Os ministros definiram que eventuais restrições a esse direito só podem ocorrer de forma excepcional e com base em fundamentação adequada. Em um dos recursos afetados, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios impediu o ingresso de uma pessoa que cumpria pena em regime aberto de visitar o irmão em um estabelecimento prisional. De acordo com o relator do repetitivo, o desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo,
o acórdão do tribunal não apresentou elementos concretos para justificar a medida. O relator observou que as turmas criminais do tribunal se posicionaram no sentido de que o preso pode ser visitado por pessoa que cumpre pena em regime aberto ou que está em liberdade condicional. Otávio de Almeida Toledo citou que esse direito é assegurado na própria legislação brasileira e em convenção internacional. O relator alertou que a necessidade de restrição à visita deve ser observada de maneira adequada, necessária e proporcional à circunstância específica de cada caso. Lei anticorrupção e lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas juntas, desde que não resultem em punições idênticas para o mesmo fato. Confira os detalhes da decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. A Lei de Improbidade Administrativa e a Lei de Anticorrupção são legislações que visam coibir atos ilícitos contra a administração pública. A advogada Renata Leles explica as diferenças entre as duas leis. A Lei de Improbidade você pode aplicar para pessoas físicas e pessoas jurídicas, e os agentes públicos também. A Lei de Anticorrupção é só para pessoas jurídicas. A Lei de Improbidade, você tem uma questão de necessidade de caracterização de um dolo. Então, tem que haver a intenção daquele agente de cometer aquele prejuízo, cometer aquele dano ao erário, buscar aquela conduta que venha trazer um prejuízo para a administração pública. Do lado da Lei de Anticorrupção, as empresas elas têm uma responsabilidade objetiva. O que é isso? Não precisa da caracterização desse dolo. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a primeira turma rejeitou o recurso especial da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, a FETranspor. O processo apura ainda na fase inicial se a entidade pagou propina ao ex-governador Luiz Fernando Pezão. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública solicitando a responsabilização da FETranspor com base na Lei Anticorrupção e de Improbidade Administrativa. A federação recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alegando que a aplicação conjunta das duas leis seria inviável. Para a entidade, isso violaria o princípio do non bis in idem. A Corte, entretanto, entendeu que os dois mecanismos de combate à corrupção são complementares e podem ser utilizados simultaneamente. O relator do caso na primeira turma do STJ, ministro Gurgel de Faria, reforçou que a aplicação das duas leis é válida, desde que as sanções não sejam idênticas, caracterizando o princípio do non bis in idem, e que, ao final, a sentença defina a pena mais adequada para a conduta da empresa. O relator disse ainda que a questão da possível sobreposição de penalidades deve ser avaliada no momento da sentença, na qual serão analisados o mérito da demanda e a natureza de eventuais infrações e não na fase preliminar da ação. Na Corte Especial, os ministros condenaram desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região por participação em esquema de corrupção. 3 desembargadores do TRT da Primeira Região são acusados de participar de grupo criminoso que, em troca de propina, atuaria para incluir empresas e organizações sociais em um plano especial de execução da Justiça do Trabalho. A investigação do Ministério Público Federal revelou que havia pagamento de propina por meio da contratação de escritórios de advocacia indicados pelos desembargadores. De acordo com os investigadores, o esquema beneficiava organizações sociais e empresas com dívidas trabalhistas e créditos a receber do governo do estado do Rio de Janeiro, onde fica a sede do TRT1. Em seu voto, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que a organização criminosa utilizava o pagamento de honorários advocatícios como meio para dissimular a propina. A ministra reforçou que o caso revela uma associação criminosa de elevada complexidade, integrada por desembargadores, advogados e membros do Poder Executivo Estadual, que atuavam de forma coordenada na prática de crimes como corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de capitais. Com isso, a Corte Especial acompanhou o voto da relatora para condenar Marcos Pinto da Cruz a 20 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. No caso de José da Fonseca Martins Júnior, a pena foi de 16 anos e 3 meses de reclusão.
e Fernando Antônio Zorzenon da Silva, de 10 anos e 5 meses de reclusão. O colegiado também acompanhou a ministra na decretação da perda do cargo público dos 3 magistrados. Um quarto réu, o desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, foi absolvido de todas as acusações por unanimidade. Os 4 continuam afastados do tribunal até que a decisão se torne definitiva. Para a quarta turma, está em desacordo com o Código de Processo Civil a norma do regimento interno de um tribunal que determina a realização de um novo julgamento em colegiado maior na hipótese de decisão por maioria pela rescisão de uma sentença definitiva. O colegiado analisou um caso em que o Tribunal de Justiça de um estado, após decisão por maioria pela procedência de uma ação rescisória, determinou a realização de novo julgamento em colegiado maior, conforme uma regra do regimento interno dessa Corte Estadual. Mas os ministros da quarta turma do STJ concluíram que a norma não pode contrariar os parâmetros do Código de Processo Civil. De acordo com o relator, aqui na quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, a ação rescisória deveria continuar sendo analisada em um órgão colegiado maior, conforme previsto no CPC. O ministro afirmou que, quando a decisão é tomada por maioria e não de forma unânime, o julgamento tem de prosseguir sem anular os votos anteriores, possibilitando uma análise mais aprofundada do caso. Ainda segundo Antônio Carlos Ferreira, as regras gerais do CPC buscam garantir a uniformidade nos procedimentos judiciais em todo o país. O ministro também destacou a importância da previsibilidade para o bom funcionamento da justiça e explicou que o regimento interno serve como complemento, mas não pode se sobrepor às normas processuais. Ainda sobre o assunto ação rescisória, você encontra na página do STJ no YouTube uma playlist com diversos vídeos explicando esse e outros tipos de processo que tramitam na corte. Confere aqui. Uma decisão da Justiça definitiva que não cabe mais recursos e já transitou em julgado pode ser questionada? Pode sim, por meio de uma ação rescisória. O instrumento está previsto no Código de Processo Civil como meio excepcional e a parte interessada tem que apresentar argumentos consistentes. Quer saber mais? Este é o tema do novo vídeo da série Peças Processuais. Confere lá a playlist completa no canal do STJ no YouTube. Vai ajudar você a entender melhor o dia a dia dos julgamentos no Tribunal da Cidadania. E agora tem uma novidade do Superior Tribunal de Justiça para você, que é juiz estadual ou federal. Saiba mais. Já está aberto o edital de chamamento para juízes federais e estaduais de primeira instância interessados em atuar no apoio aos ministros da terceira sessão. A ideia é reduzir o acervo processual das turmas de direito penal. Os juízes convocados vão trabalhar em caráter temporário e de forma remota. A seleção será feita pela presidência do STJ e antes de assumir as funções, todos participarão de treinamento presencial em Brasília. Mais informações no site do tribunal. Um mercado que vende milhões de produtos por ano, por um lado, facilita e muito a vida dos consumidores e, por outro, esconde alguns perigos. Na reportagem especial de Jéssica Castro, você vai ver o depoimento de algumas vítimas e como se proteger das armadilhas virtuais, além de conhecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. A compra online se tornou algo muito natural e virou até a preferência de vários consumidores. Dependendo do que você compra, né, você vê o produto, né, e a questão online é uma questão de condições de deslocamento. É mais fácil, é mais confiável. Tem também a questão das palavras das outras pessoas, comentários, que eu posso ver também se a outra pessoa já testou. É mais fácil, não pego fila. Eu gosto da facilidade. Tem a tendência de ser mais barato do que pessoalmente, né? É que além da correria cotidiana, algumas pessoas não veem mais a necessidade de ter que sair de casa e ir até as lojas presencialmente. Tudo que eu precisar eu consigo encontrar na internet hoje. Com cartão eu já tenho todos os meus cartões no computador e no celular, então é rapidinho para fazer a compra.
A praticidade é algo, é a base para eu comprar mais online, porque só de não ter que sair de casa, tem muita variedade também, então muitas vezes eu vou em uma loja e não encontro o produto que eu quero, mas eu sei que na internet vai ter. Somente em 2024, o setor de e-commerce registrou mais de 414 milhões de pedidos. E o valor médio gasto por pessoa foi de R$ 492,40. Mas os consumidores devem ficar atentos, pois podem acabar se deparando com uma série de problemas. Já imaginou fazer uma compra online e no lugar do produto receber uma pedra? E quando você abre a embalagem e percebe que a sua mercadoria veio quebrada? Tem também aquela tão esperada escova alisadora que não funciona. É muito dor de cabeça. Teve um produto que eu comprei e que eu não consegui contato com o suporte de atendimento. E aí eu tive que ficar, não consegui o dinheiro de volta, não consegui trocar, tentei contatos de várias formas, mas não me deram nenhum retorno. Eu efetuei a compra, tudo conforme o site estabelece. Fiz o pagamento no meu cartão de crédito e quando a capa do notebook chegou, não chegou a capa, chegou só uma embalagem e um plástico dentro da embalagem, né? Na hora que você abre a embalagem e vê só um plástico, assim, você pensa, já comprei gato por lebre e agora tô enrolada, já era, né? Quem compra pela internet também se depara muito com as marketplaces. Elas funcionam como um shopping virtual. São sites onde várias lojas se reúnem para vender seus produtos. E como esses sites funcionam como intermediários, eles não têm total responsabilidade pelas compras que acontecem na plataforma. Por isso, é importante ter atenção redobrada na hora de escolher de qual empresa você vai comprar. Muitos problemas podem ser evitados ou resolvidos com alguns cuidados simples. Veja sempre as avaliações de quem já comprou na loja que te interessou. Observe as famosas estrelinhas. E se houver algum imprevisto e a empresa da qual você comprou não te auxiliar a resolver, faça uma reclamação no site consumidor.gov.br. Além de te ajudar a saber se é um site confiável ou não, ele também é uma plataforma para facilitar a solução de problemas diretamente com fornecedores e evitar que muitos desses casos cheguem até o judiciário. Mas se mesmo tomando todos os cuidados você tiver algum direito desrespeitado, é hora de buscar a justiça. Quem nos explica quais os direitos são garantidos nesses casos é o advogado especialista em direito do consumidor, Luiz Antônio Calhau. As responsabilidades são exatamente as mesmas. O Código de Defesa do Consumidor ele é aplicado tanto para vendas presenciais, na loja física, quanto para as vendas online. O que muda é uma característica ou outra. Como, por exemplo, a compra feita de forma virtual, o consumidor tem o direito de arrependimento. Ele pode devolver, depois que a compra chegou em casa, ele tem 7 dias para devolver aquele produto se ele não quiser, né? E ele não precisa justificar o motivo da devolução, ele pode simplesmente pedir a devolução e é um direito dele, o que na loja física não tem. Mas, fora isso, todas as outras regras são aplicadas de igual forma. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem jurisprudência sobre esse assunto. A terceira turma decidiu que, além de assegurado o direito de arrependimento de compra, a despesa de entrega e devolução do produto deve ficar por conta dos comerciantes. Em um outro julgamento, os ministros decidiram que esse direito de se arrepender também é aplicável aos casos de contratos de empréstimos bancários que são feitos fora das instalações do banco. Hoje em dia tem tudo na internet. Basta só você ir atrás, pesquisar, para ver se vale a pena efetuar a compra ou não. E antes de encerrar o STJ Notícias, você acompanha as imagens da fachada do STJ em Brasília, iluminada na cor da campanha Março Azul. Essa mobilização nacional busca conscientizar a população sobre o câncer de intestino. O tumor é o terceiro que mais mata no país. Por ano, a doença atinge mais de 45 mil pacientes, principalmente homens e mulheres a partir de 45 anos de idade. Mas há uma boa notícia. Com diagnóstico precoce, existe até 90% de chance de cura. Então, foco na prevenção. É isso, o programa está chegando ao fim. E você já sabe, temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá, te convido a conferir outras notícias do STJ no site oficial e nos perfis da Corte no YouTube, nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio. Eu agradeço a sua companhia. Até mais. Tchau, tchau.